57 aí, 58 do Santos, tá? Chutes certos. Oi? Isso. Chutes certos. O Santos deu 6, sendo 2 no gol. O Palmeiras 8, só 1 no gol, justamente a cabeçada do Breno Lopes. Foram 6 escanteios para o Palmeiras, 4 escanteios para o Santos, 18 faltas palmeirenses, 17 faltas santistas. A discussão depois do jogo foi a seguinte: o jogo foi legal? Foi gostoso de ver? O jogo foi bom? Qual foi o nível técnico dessa partida? E aí um importante comentarista escreveu algo em sua coluna. Vamos ver o que ele escreveu, hein, professor? Vamos ver o que ele disse, porque eu quero que vocês discutam sobre esse assunto. As grandes finais de uma competição são jogos que costumam não ter nada a ver com a normalidade ou a realidade. Geralmente são partidas ruins, truncadas, sem brilho, como a entre Palmeiras e Santos. Fatos que são corriqueiros, fúteis nessas partidas decisivas se tornam com frequência lendas, mitos. As grandes finais não são partidas para serem analisadas nos detalhes trágicos, táticos, nem julgadas se são boas ou ruins. Existem apenas para ser celebradas, poetizadas para sempre. Quem foi que disse isso, hein? Quem vocês acham que foi que disse isso? Será? Eu tenho um palpite, hein? Claro que foi ele dessa vez. Eu tenho um palpite. Dessa vez é o Tostão, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma? Nenhuma? Nenhuma. Foi o Tostão. Vou começar pelo Facincani, vai. Facincani, o jogo... Vai você então, Sr. Mani. O jogo foi bom ou foi ruim, Sr. Mani? O jogo foi ruim. Eu concordo com tudo que o Tostão escreveu. A gente só teria dúvida se fosse o Tostão ou não a escrever isso se o finado Armando Nogueira estivesse conosco, né? O Armando tinha um texto assim saborosíssimo, igual esse texto do Tostão, e conseguia enxergar em pontos que você passa despercebidos, né, pra gente, algo importante, e em cima disso ele desenvolvia um texto, né? O Armando Nogueira tinha um texto brilhante. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o Armando, né? E agora, hoje em dia, na crônica, nós só temos o Tostão, né? Que é para escrever algo assim. Quando a gente vê um texto desse daí, fica fácil descobrir que foi o Tostão que escreveu. Eu acho que o jogo foi ruim, concordo, mas eu concordo com tudo que ele escreveu. O Luan Pérez, não foi ele que criou essa frase, mas ele relembrou. Final não foi feita para se jogar bem, foi feita para se ganhar. O Palmeiras ganhou o jogo. Sim. Ô Facincani, o que você acha? Foi bom ou foi ruim esse jogo? Não, nível técnico, truncado. Nível técnico de dois times que tem também uma outra explicação. Inexperientes, que tinham mais medo da derrota do que angariar a vitória pela casca, pela experiência. Quando você tem mais rodagem, muita gente ouviu comparativos sobre a final do ano passado, tá? Flamengo e River também foi um jogo bastante truncado em alguns momentos. Só que o Flamengo e o River tinham times muito mais rodados em relação ao Santos e o Palmeiras. Muito mais. Praticamente o time todo do Flamengo, um time bastante experiente, foi montado até ao longo da competição para ganhar essa casca. O River já vinha de um trabalho de pelo menos 3 anos com o Gadiardo. Era natural que aquelas equipes tivessem um preparo, e até o trabalho do Flamengo em relação ao Palmeiras, ou ao Santos, era um trabalho um pouquinho mais longevo do Jorge Jesus, que chegou no meio do ano com pré-temporada para fazer, não teve pandemia, não teve nenhum tipo de obstáculo que pudesse fazer com que o jogo se tornasse mais tenso ou mais fio da navalha. Então tem esse componente. Tanto o Palmeiras como o Santos eram times em que praticamente 80% das escalações estavam pela primeira vez jogando uma final ou até uma própria Libertadores. Então tem vários componentes que fazem um jogo desse ter uma dramatização muito mais pro lado do medo, do lado da insegurança, do que do lado da certeza de você buscar o resultado. Normal. E a questão da partida única, eu acho que contribui muito para isso também, viu, Bruno? Você não pode errar. Muito. Entendeu? É um jogo só. Concordo. O Rony falou isso, né, Bruno? Opa! Perdi o primeiro, vou tentar recuperar. O Rony falou isso, vou né? tentar Quem tá em arriscar. casa fala assim, os 2 jogos, o time que tá primeiro em casa, pessoal, preciso começar a tentar fazer meu resultado aqui, vamos jogar. Exato. Aí dá espaço pro outro. Mais ou menos, né? Porque tem muito jogo. O Rony falou isso na entrevista, né? O papo que ele teve com a gente, o Rony falou, ele falou, cara, eu nunca senti tanto medo de errar na minha vida. Então eu acho que isso foi um reflexo de todos os jogadores. Eu assistindo a partida,
É lógico que a gente sabe que uma final ela mexe demais, né? Que ela tem esse grau de responsabilidade. O Marcão falou na véspera, né? Pô, essa geração não sabe muito o que é responsabilidade. Eles vão entrar ali e vão jogar. E a gente fica, eu também fiquei com essa dúvida. Realmente eles não vão sentir tanto o jogo, né? A molecada tá num outro perfil, a cabeça é outra, mas eles sentiram demais, Bruno. Sentiram a responsabilidade de uma competição que ela pede essa responsabilidade. Aí, em cima do que o Felipe falou, quando você tem caras mais acostumados a esse momento, que já jogaram jogos desse tamanho, você entende a responsabilidade, mas consegue exercer de uma forma diferente. Quando você não tem esse retrospecto, né, passado, isso pode atrapalhar um pouco, e foi o que aconteceu na partida. A declaração do Rony foi perfeita. Eu nunca senti tanto medo de errar na minha vida. Eu ia pontuar isso na hora que ele falou. Rony, não foi só você, com certeza. Eu acho que muitos atletas de Palmeiras e Santos, lá no quarto, naquele momento ali que antecede o jogo, na hora de botar a roupa, estavam com mais medo de errar do que de acertar. Aí a gente viu um jogo que não foi, como o Tostão colocou, e a gente só tem que assinar embaixo. Os Santos e Palmeiras não conseguiram colocar nessa decisão tudo que a gente esperava, mas o que vale é a vitória, é o Palmeiras com o título, é esse momento do Rony, do Breno Lopes, isso que vai ficar marcado na cabeça do torcedor, né? O cruzamento do Rony, a cabeçada do Breno, mas com certeza não foi um jogo de encher os olhos. Mas em cima disso, Celso, quero que você fale o seguinte, a gente não pode confundir, só uma coisa que é importante, a gente não pode confundir um jogo, o jogo foi legal de assistir? Não foi. O jogo foi ruim? É outra coisa, então, é outra questão. O que vocês estão falando são vários fatores, certo? É isso aí. Essa questão do medo, de não falhar. Na quinta-feira, o Elano falou aqui pra gente, pode ter certeza que o jogo vai ser travado. Sim. Né? Vai ser travado por todos esses motivos. E mais, gente, a gente passou 15 dias aqui falando o quê? Como é que o Santos vai anular todas as possibilidades do Palmeiras? Sim. Como é que o Palmeiras vai anular o Soteldo e o Marinho que atropelaram o Boca e o Grêmio? O Abel e o Cuca responderam pra gente. Sim. Eles anularam de maneira muito eficiente e anularam de maneira eficiente mudando o esquema de seus times. E quando os técnicos não fazem isso, a gente reclama. Pô, o Diniz não mudou o São Paulo, tomou 5 do Inter. E claro o Filipão, ultrapassado, não trancou o meio de campo, tomou 7 da Alemanha. O que a gente quer? Será que não existe mérito na defesa? Não, existe. Existe muito. Eu acho... Pra mim, é aí que tá. Eu acho, porque, inclusive... Não pode ter uma régua assim do jogo bom, que só relaciona jogo bom a número de gol no placar. Eu acho, por exemplo, que eu não acho o jogo tão ruim. Encontrar mérito e virtude, ninguém sabe defender, pelo menos na minha opinião. Eu não acho que o jogo foi tão ruim. Eu acho que foi um jogo de tensão e atenção que me prendeu o tempo todo. Eu acho que foi ruim para aquele primo que não gosta de futebol e que senta só em dia de Copa do Mundo e em final de campeonato, o cara sai bocejando. A gente tem um envolvimento com o futebol que nos dá alguns outros tipos de olhar. Então, o olhar para esse jogo eu achei muito bacana, por exemplo, a tensão que foi só quebrada pelo Cuca no jogo inteiro. Né? O Cuca quebrou isso. Eu achei muito bonito. Quando eu vi o Marinho dando aquele chute para a linha de fundo, que ele quase se machucou logo no começo, eu pensei comigo, eu falei, olha, uma coisa é certa, nesse jogo não vai ter aquele erro besta de saída de bola que a gente vê em todo jogo de futebol. Então, tem esse lado. Esse é um lado de se valorizar. E o próprio Tostão fala isso, quando ele fala que jogos assim são para ficar na poesia, épicos, para a história. A própria final da Copa de 70, claro que foi épica. Mas se você olhar 90 minutos da final da Copa de 70, você não vai ver só lances excepcionais. O próprio Tostão jogou muito mal aquela final da Copa de 70. Então é isso, é você pensar o épico. A gente teve aqui 2 jogadores que falaram simplesmente que o posicionamento estava... Eles contaram a história de por que o Breno estava lá. Me lembrou o Careca na final São Paulo e Guarani, que o Careca estava num canto para sair mais fácil. Porque o Careca é de Campinas, então ele conhecia, ele falou, isso aqui vai ser um inferno, o Guarani vai ser campeão, vai ser difícil eu ir pra casa. Aí o Careca se colocou num canto, que é justamente o único canto possível dele fazer o gol do empate e levar aquilo pros pênaltis. São essas histórias, isso é o épico, o resto é perfumaria. Chute pra gol, posse de bola, é tudo perfumaria. Eu trocaria toda essa tela aí pelo gol do Breno Lopes, e tenho certeza que todo palmeirense troca. É isso aí. Claro. E tem uma outra coisa. Mas aí eu discordo, viu? Achei muito legal o que o Celso falou, mas eu discordo.
Discordo. Discordo de quê? O jogo foi muito ruim. De quê? O jogo foi muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Não teve emoção. Ele me prendeu a atenção o tempo inteiro. É um jogo que você tirou o olho. Você tirou o olho da tela. Você tirou. A única bola que foi no Você gol, confiava. Você foi fazer xixi e tomar água? Eu não fui. Então, por pior que estivesse, tinha esperança de alguma coisa acontecer. E ainda bem que eu não fui, porque não perdi o gol. Tinha esperança. Tinha esperança, mas não aconteceu. Foi um lance só. O jogo legal, o jogo bom... Aconteceu. Foi um jogo permeado de emoção. Foi um jogo que não teve emoção nenhuma. Não teve emoção nenhuma. Isso é pro meu primo que veio Copa do Mundo. Do Abel Ferreira, porque ele tinha elementos para isso. Ele tinha um elenco para isso. Era um cara que trabalhou engessado praticamente a Libertadores inteira. Por exemplo, o Palmeiras, quando perde o Wesley machucado, ele vai e contrata o Breno Lopes. Entendeu? Só terminar, Bruno, por gentileza. O Palmeiras, quando perde o Wesley, ele vai e contrata o Breno Lopes. Se o Wesley não tivesse machucado, o Breno Lopes não teria sido contratado. O Santos perde o Sanches e o Cuca não tem o que fazer, porque o time não pode contratar. Então eu esperava do Palmeiras algo muito melhor do que o Palmeiras entregou em campo. O gol do Palmeiras sai como poderia ter saído o gol do Santos. Não foi um jogo onde você fala assim, olha, o Palmeiras foi o merecedor. Tanto é que todo mundo falou depois do jogo que qualquer um que ganhasse seria justo. Por quê? Porque não teve nada o jogo. O jogo foi muito ruim. Claro que você não vai vai fazer um xixi na hora do jogo. Óbvio que não. Porque um jogo desse pode acontecer o que aconteceu. Tem jogo que você vai. Mas dizer que esse jogo foi bom, eu discordo completamente. O jogo foi horrível. Não é que foi bom. Ele teve seu valor. Ninguém falou que o jogo foi bom. A gente está procurando o valor no jogo. É diferente. Nós partimos do princípio de que não foi bom tecnicamente, plasticamente, para convencer o primo que não gosta de futebol. O cara vai sair bocejando. Agora, tem coisas ali, esse estado de tensão e atenção num jogo de futebol me interessa. Eu gosto. Eu gosto de ver estratégias de como segurou o Soteldo, de como anulou o Marinho. Tem toda a final. Assim, pra gente ver uma final muito espetacular, também tem que ser um time ou um momento muito fora da curva. Como você citou, o Brasil em 70, que meteu 4. O Milan do Capello, que meteu 4 no Barcelona, do Dream Team do Cruyff em 94. A gente pega, talvez, o Romário em campo. As decisões de Champions League, todas elas sempre são muito truncadas. São raros os resultados abertos. O Barcelona, que fez finais, o Guardiola... As decisões da Champions League são muito boas. Pô, Milan 3, Liverpool 3. E que é isso? Manchester e Bayern 2-1. Não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar. Esse jogo foi horrível. Mas às vezes são jogos também na base mais da emoção do que de 90 minutos que a gente vê uma coisa muito espetaculosa. Também são jogos travados. Acontecem dessas decisões serem estudadas. Talvez uma das maiores seleções da história do futebol, a Espanha, ela fez a pior final de Copa do Mundo, que foi em 2010 contra a Holanda. O jogo foi péssimo. Foi horroroso. E a seleção da Espanha... Tá ali com a Alemanha e a Argentina em 90 foi ruim também. Alemanha e Argentina em 90 eram duas grandes seleções. Alemanha e Argentina em 2014, jogo tenso. Jogo de raríssimas chances. Então, às vezes, é um ponto muito fora da curva uma decisão ser um jogo espetacular. Eu discordo. Pessoal, tem mais decisão com jogos espetaculares do que decisões ruins. Tem. Mas tem decisões de grandes times, né? Eu acho que tem momentos espetaculares que ficaram para a história. O medo, né? O espanhol perdeu uma final, o medo do holandês perdeu outra. E acho que mas eu acho que isso a Conmebol tem que rever. Como diz o Tostão... Isso a Conmebol tem que rever. Não adianta querer copiar isso aí ainda. Pode ser. Da Europa. Funciona aqui.